Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Terra Viva DBO na TV. E a gente já começa o programa de hoje chamando a atenção do amigo que está em casa para as doenças respiratórias em bovinos. Além do risco para a saúde dos animais, esse tipo de problema também representa uma grave ameaça para as contas da fazenda. Diante da tamanha importância desse assunto para o pecuarista brasileiro, hoje você vai rever uma entrevista do apresentador e editor Sidney Maschio com o médico veterinário Chester Batista. Olha só. O companheiro boiadeiro e o amigo produtor de leite brasileiros têm perfeito conhecimento do tamanho dessa consumição quando ela entra na propriedade, né? Tanto pelo sofrimento dos animais, quanto pela queda na produtividade e também pelo alto custo do tratamento. Pois então, para campear informação a respeito de qual é o melhor jeito para fazer o enfrentamento dessa situação, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o Dr. Chester Batista, médico veterinário e gerente técnico de bovinos da Zoetis, que já está aboletado na frente do computador e vai participar da função falando ao vivo, diretamente da cidade de Condor, no norte do Rio Grande do Sul. Muito boa noite, Dr. Chester. Muito obrigado pela sua prontidão aí para aceitar o nosso convite para essa prosa aqui na televisão. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui falando um pouquinho para o amigo pecuarista de todo o Brasil. Ô Chester, o que são essas doenças respiratórias, né? E quais são as suas principais causas, hein? Então, o que são as doenças respiratórias? Elas são um conjunto de sinais, né? Então, a doença respiratória é um conjunto de sinais que afeta o trato respiratório dos bovinos. A respiração, vamos dizer assim, a gente está falando, está muito na moda aí falando, mas são esse conjunto de sinais que afetam, que causam dificuldade do bovino respirar. Quais são os principais fatores que condicionam ela, então? Então, a gente tem agora, entrando na estação de inverno e o período seco aí para cima, acho que é a alteração de temperatura entre a noite e o dia. Esse é um fator que faz a lesão da mucosa, do trato respiratório superior do bovino e causa uma leve irritação e predispõe, então, a entrada de vírus e bactérias. A poeira que vai ocorrer também lá para cima, então, com o período da seca chegando, é outro fator que irrita bastante. Então, esses são alguns dos pontos, tanto quanto a produção de amônia, a não volatilização no galpão e a não boa limpeza, predispõe, então, essas lesões do trato respiratório. Então, elas são lesões que iniciam geralmente no trato respiratório superior. Agora, a partir do momento que o gado pega essa doença, o Chester, ele pode passar a doença de um animal para o outro, dentro de um galpão ou dentro de um curral mesmo? Sim, algumas delas podem ser são passíveis de transmissão entre um animal e outras não tanto. Todas elas são transmissíveis. Algumas são mais e outras são menos. Como é o caso que a gente está vendo aí nos humanos do coronavírus. Ele é mais transmissível que outras doenças respiratórias que a gente tem comumente. Então, varia de agente para agente. Como, por exemplo, agentes virais têm uma chance de transmissão entre os bovinos muito maior que agentes bacterianos simples. Mas há alguns agentes bacterianos, como, por exemplo, dá para citar o Mycoplasma bovis, que é extremamente contagioso. Então, ele passa muito entre os animais, se difunde com uma cronicidade muito grande. Poxa, você tem algum tipo de animal que esteja mais sujeito a pegar as doenças respiratórias? Sim, tem alguns animais que são mais sujeitos a pegar doença respiratória. Os animais que necessitam, então, de uma troca gasosa, então, que estão em confinamento, que estão expostos à poeira, que estão expostos à umidade, a alterações bruscas de temperatura, são animais mais predispostos a terem lesões no trato respiratório superior, que, consequentemente, então, vão causar as lesões do trato baixo, então, que seria no pulmão e todo o comprometimento. Os animais em lactação, desafiados também, então, são animais que estão no desafio com o sistema imune mais baixo, animais, então, no ápice do ganho de peso, nos confinamentos, animais de pista, bezerras nascidas, bezerros desmamados, todas essas categorias são mais susceptíveis à doença respiratória. E o que acontece com o organismo do animal quando ele pega uma doença respiratória? Então, quando o indivíduo pega uma doença respiratória, a característica de grande parte dos agentes, então, como por exemplo os vírus primariamente, é colonizar o trato respiratório superior, que seria aquela coriza, aquela alteração no trato respiratório superior, como os humanos têm. E depois, esses vírus, essas bactérias ascendem ao trato respiratório inferior, que seria o nosso pulmão, colonizam ele. Agora, qual é o tratamento básico para esse tipo de doença, Chester? Existe um que seja meio padrão assim ou cada caso é um caso?
Cada caso é um caso, mas há um tratamento básico que ele consiste então na utilização de anti-inflamatórios, esteroidais e não esteroidais. Então, se são animais gestantes, então não é recomendado o uso de anti-inflamatórios esteroidais. Então, no caso, são os não esteroidais, o uso de broncodilatadores e o uso de antibióticos para o controle da infecção bacteriana. Então, e a gente não tem princípios ativos eficientes para infecções virais, somente os anti-inflamatórios e os broncodilatadores, então, para melhorar a respiração e esperar que o ciclo viral passe e que o animal se recupere de pronto. Agora, o animal que teve uma doença respiratória, ele pode voltar a produzir normalmente? Quer dizer, se for de corte, ele pode ganhar peso no mesmo ritmo que ele estava ganhando antes? Ou se for uma vaca leiteira, ela volta a produzir leite no mesmo tanto de antes? Isso é uma pergunta sensitiva, acho que é uma das melhores perguntas. Não. Tudo depende da fase da infecção. Então, na fase do agravamento da lesão, então, eu posso ter um comprometimento respiratório, que eu tenho uma troca do tecido pulmonar funcional, então aquele que fazia a troca gasosa, então oxigenava o sangue, por um tecido fibroso, que nunca mais vai oxigenar o sangue. Então, em grande parte dos casos, eu não consigo ter uma efetividade, então, na troca. Então, eu tenho comprometimento. Se eu identifico um animal jovem, então daí sim eu consigo tratar ele de forma adequada, ele não fica com sequelas. Mas se eu deixo a cronicidade tomar conta, então eu não identifico rapidamente, eu tenho um animal crônico, então, que vai ter lesões que vão ficar cronificadas por esta vida. Um outro ponto importante são os bezerros. Os bezerros, tanto de corte quanto de leite, eles são muito susceptíveis a fibroses, então, pulmonares. Então, por isso que o intuito básico deve ser a prevenção para esses animais, porque uma vez acometido, eu não tenho um diagnóstico rápido, eu posso fibrosar o meu pulmão e comprometer o meu animal para o resto da vida, tanto no corte quanto no leite. O que dá para a gente fazer em termos de prevenção dentro da propriedade? Então, as medidas de prevenção passam inicialmente por o quê? Então, um bom manejo de higiene, então, ambiental, então, cuidar o ambiente para predispor a menor quantidade de amônia, caso seja um confinamento, então, o aerosol, que é a amônia, então, no confinamento, a poeira, então, para o gado de leite, diminuir, então, as partículas, o tamanho das partículas da ração, então, cuidar para não ter aerosóis, não ter amônia, não ter sujidades no galpão, são os fatores mais importantes, tanto quanto umidade, então, para as bezerras. As bezerras são muito suscetíveis à umidade. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é um ambiente bem controlado, limpo, então, e com boa ventilação. E o segundo ponto é um bom calendário vacinal ajustado, com vacinas de alta resposta imune e que confiram proteção contra os principais vírus e bactérias, então, que afetam o trato respiratório superior dos animais. Agora, Chester, a gente já está falando, então, em vacina para prevenir o aparecimento de doenças respiratórias no rebanho? Sim, isso aí. As vacinas, elas são comumente usadas e a gente sabe de boas vacinas com ótima resposta imune tanto para os principais vírus respiratórios quanto para as principais bactérias respiratórias. As vacinas estão aí há anos consolidadas e cada vez mais com tecnologias novas, gerações novas de vacinas, sendo elas tanto sistêmica quanto vacinas tópicas, que conferem uma resposta imune desde o dia do nascimento do animal até o animal adulto, o animal em confinamento ou o animal em plena lactação. Essa vacina precisa ser aplicada regularmente, uma dose só, como é que é? As vacinas, basicamente, elas funcionam da seguinte forma: há dois grupos de vacinas hoje disponíveis no mercado. Há vacinas respiratórias tópicas e há vacinas respiratórias sistêmicas. As vacinas respiratórias tópicas, elas estão muito enfocadas em proteger a mucosa do trato respiratório superior, a porta de entrada dos vírus e bactérias. E as vacinas sistêmicas, elas estão muito focadas em proteger o sistema como um todo, o pulmão, então, como um todo, contra os principais agentes. Muito bom. Chester, muito obrigado pelas suas informações muito precisas, muito claras, né? Então, queria agradecer a sua participação aqui no programa, mandar um abração para você e um abração aí para toda a turma das Zoetis, toda a turma aí desse nosso querido Rio Grande do Sul. E até uma próxima vez, então, Chester. Tranquilo, eu que agradeço o convite. Em nome das Zoetis, muito obrigado, amigo produtor. Espero que as informações que a Zoetis ofereceu tenham sido de valia para o produtor, o amigo que está ali do outro lado, todo dia de sol a sol no campo. Muito obrigado. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com uma história de sucesso na produção de leite. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil, porque a gente já volta. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje. E agora você vai acompanhar uma reportagem gravada no município gaúcho de Salvador do Sul,
que mostra uma família que se dedica à produção de leite, com o uso de tecnologia e também com o trabalho da assistência técnica e gerencial do Senar. A agricultura familiar, além de tradicional, é uma das bases para o crescimento da agropecuária no Brasil. Na fazenda Tambo Becker, em Salvador do Sul, na Serra Gaúcha, a sucessão familiar começou com o Adair e a Tatiana, que seguiram com o trabalho iniciado pelos pais e, depois de casados, passaram a tocar a própria produção rural em 40 hectares. Eu nasci e me criei na roça, né? Então aqui, onde nós estamos hoje, era propriedade do meu avô. E depois meu avô faleceu, daí nós acabamos comprando toda a parte do meu tio e tudo mais, juntamos a área de novo, né? Eu venho de uma família de leite, meus pais produziam leite, só que quando a gente veio para cá tinha somente as vaquinhas que eram então, da mãe do Adair. E daí a gente trabalhava com carvão e colhia mato, e sempre leite, aquela vontade de ter leite. Desde 2009, o foco da fazenda passou a ser a produção de leite, com 170 animais no rebanho, sendo 87 vacas em lactação. E o trabalho familiar ganhou a ajuda dos filhos do casal. Eu desde pequena ia junto. Eu lembro que quando eu era pequena eu dormia então na sala de ordenha, a gente chamava. Então era onde é que meus pais ordenhavam. Então no meio das vacas eu dormia lá junto. Eu me criei desde sempre no meio das vacas. A inseminação artificial e o melhoramento genético do gado passaram a fazer parte do planejamento da propriedade. Com as técnicas aplicadas pelo produtor, a qualidade do rebanho foi sendo aprimorada, melhorando a produtividade. Um touro vai melhorar, por exemplo, a produção de leite, outra vai melhorar, de repente, a estatura. E aí tu vê, não, essa vaca aqui tem um potencial genético muito bom, já produz bastante leite, só que ela está com uma estatura meio baixa, né? Então tu, vamos dizer, não, nessa aqui eu não vou botar mais leite, eu vou selecionar ela vamos aumentar o tamanho dela. A alimentação do rebanho recebe uma atenção especial com a utilização de silagem. Com a produção própria do alimento, à base de pasto e de milho, é possível obter um ganho de qualidade na nutrição. A vantagem de produzir o próprio alimento, tu tem um alimento de maior qualidade. Tu escolhe a tua semente que tu quer, então a melhor semente, tu aduba ela de acordo com o alimento que tu vai querer colher depois. E na hora da colheita também, tu colhe quando está no ponto. A saúde dos animais também recebe atenção. Acompanhamento feito pela assistência técnica e gerencial do Senar. Nós também atuamos então até a mesma distância. Quando já tinha passado a nossa visita e surgiram novos casos de mastite, nós atuamos solucionando e pensando em alguns possíveis pontos de contaminação e como solucionar e prevenir novos casos e em tratamentos eficazes. Com a evolução genética e a melhoria da produtividade, que hoje chega a quase 3.000 litros por dia, a ordenha também precisou se modificar. Um sistema robotizado que faz todo o processo sem a necessidade de operação manual foi instalado, fazendo a preparação antes, durante e depois da retirada do leite e da alimentação do animal. A vaca está mais confortável, ela está num bem-estar animal melhor ali. A produção de leite, consequentemente, aumentou, ela faz mais ordenhas por dia, ela tem a ração mais direcionada à sua produção e a nossa qualidade de vida aumentou também, porque, digamos, eu não tenho mais aquele horário fixo para fazer a ordenha. Quando a vaca vem para a ordenha robotizada, a máquina fornece para os produtores uma série de informações sobre cada animal. Por aqui, é possível acompanhar números referentes à produção diária, temperatura e quantidade de leite retirado em cada procedimento. Além disso, é possível ver a data de parto e monitorar a previsão de secagem e o número de vezes que cada vaca foi inseminada. Toda essa tecnologia também auxilia no controle de sanidade do rebanho. Além dos cuidados de manejo e saúde dos animais, o Senar também acompanha de perto a gestão da propriedade. É preciso ter o controle de receitas e despesas. Pelo sistema robotizado, pelo todo o sistema computadorizado da propriedade, os dados técnicos e zootécnicos já são muito bem coletados, né? O único gargalo seria, então, na coleta dos dados gerenciais da propriedade, os dados financeiros, que vão nos dar, então, um embasamento para a tomada de decisões na propriedade. O resultado alcançado nesta propriedade é fruto da parceria entre o produtor e o Senar. Nós acreditamos no aspecto humano e que a presença do técnico da propriedade, com seus conhecimentos, com a sua experiência
e com o contato diário com o produtor, ao menos uma vez ao mês é que vai fazer a diferença. Produtor que não se apropriar de gerenciamento, não fizer gestão do seu negócio, e falando especificamente aqui em leite, ele infelizmente tem prazo de validade. Agora nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com mais uma história de sucesso na produção de leite. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente já volta. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV e agora vamos mostrar mais uma história de sucesso na produção de leite. Tudo começou com 180 litros do produto. Hoje são mais de 600, mas a meta desse produtor rural é chegar a 1.000 litros por dia. Acompanhe agora a trajetória desse pecuarista de Sergipe. Há 6 anos, seu Evilásio decidiu investir na produção de leite. E mesmo com todo o trabalho e dedicação, o início da atividade não foi nada fácil. Mas a persistência e a vontade de aprender fizeram a diferença na Fazenda Fortuna, em Graxo Cardoso, no médio sertão sergipano. Quanto mais conhecimento chega, você vai aprimorando, né, melhorando cada vez mais. E eu sempre fui uma pessoa assim, mesmo sendo um pequeno produtor, que sempre procurei, quando não tinha um certo conhecimento, procurava algumas pessoas que já estejam na frente, pessoas que já têm um certo conhecimento para aprender mais, né? Cada vez mais aprender. Com o tempo, a produção de leite foi se estabelecendo, o rebanho cresceu e a ajuda chegou com a assistência técnica e gerencial do Senar. Inicialmente a gente começa fazendo um alicerce, uma base, seja alimentar, estrutural, organizacional, para depois a gente evoluir para as outras partes. Ele é bastante participativo, bastante interessado em aprender e melhorar. E aí a gente foi trazendo as tecnologias. A partir do diagnóstico inicial, elaborado pelo técnico de campo, a alimentação do rebanho foi adaptada para suprir as necessidades das vacas em lactação. As matrizes demandam um cardápio especial para produzir mais leite, considerando também as características do sertão sergipano. A gente modificou toda a nutrição, porque não tinha o controle do fornecimento a quantidade de concentrado que era fornecido ao animal, e como tinha pouca silagem disponível, a gente teve que equilibrar, balancear isso de uma forma que barateasse o custo para ele, mas também atendesse às exigências dos animais. E aí a gente começou, primeiro formulou uma dieta baseada na produção dos animais, categorizou em lotes, dividiu os animais em lotes, e aí a gente investiu na aquisição primeiramente de silagem, no rolão de milho, que era o que tinha disponível na época, e já foi planejando para o período das chuvas aumentar a área produtiva, já foi planejando também onde eu ia colocar a palma, aumentar a área de palma que ele já tinha, melhorar a que ele já tinha. Com a alimentação em dia, também foi planejada a substituição de alguns animais, priorizando o melhoramento genético com a utilização de um touro reprodutor de melhor qualidade. Isso refletiu de forma drástica na qualidade dos animais que foram nascendo, à medida que foi nascendo, bezerras de excelente procedência. Aí cada vez mais você vai apurando e melhorando. Você vai conseguir ter, como eu tenho hoje, eu não compro uma vaca a ninguém. Eu já tenho minhas novilhas, tenho minhas bezerras. Quando eu descarto uma vaca, já entra uma novilha no lugar. Com o melhoramento genético do rebanho, a propriedade apresentou um salto na produtividade das ordenhas diárias. E a média, que antes era de 180, agora rende 600 litros de leite. E com a ordenha manual sendo substituída pela mecânica, a produção ganhou um retorno com um investimento em estrutura, garantindo qualidade e higiene ao produto. Atualmente ele aumentou um pouco seu rebanho, investindo na genética, não em animais, e hoje ele tira cerca de 600 litros por dia, captado por um grande laticínio da região próxima, que paga por qualidade. É uma bonificação que trouxe bastante benefício para o produtor, que se viu motivado em investir na qualidade do leite produzido, na higiene, na nutrição, na genética. Graças a Deus, logo eu estou chegando a 1.000 litros, porque já tem outras novilhas que vão entrar em produção. O programa Agro Nordeste teve início em 2019 com a parceria do sistema CNA Senar, Ministério da Agricultura e Anater, que atende os 9 estados da região Nordeste, além do norte de Minas Gerais. Em Sergipe, as atividades beneficiadas são a bovinocultura de leite, a fruticultura e as agroindústrias artesanais. A gente já consegue notar uma melhoria na qualidade de vida,
do produtor atendido. Então, hoje o produtor ele já consegue investir dentro da sua propriedade, através do lucro que ele obtém da renda do leite, investindo na sua propriedade mesmo, comprando insumos, comprando equipamentos, sem auxílio de empréstimo, já tendo condições de pagar ali à vista. E agora nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com mais uma história de sucesso. Desta vez na produção de queijo. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV. E agora você vai conhecer a trajetória de um casal que há quase 4 décadas decidiu deixar o país deles e vir para o Brasil. No Centro-Oeste, eles começaram a produzir queijos tradicionais de onde eles vieram. A Nayane Carvalho foi até o interior de Goiás conhecer essa história e conta mais detalhes para a gente agora. 150 quilômetros de Brasília e quase 9.000 da capital suíça, Zurique, o casal suíço que vive no Brasil há quase 40 anos resolveu investir em uma queijaria em Corumbá de Goiás. A ideia foi produzir queijo diferente do que já é feito no Cerrado. Eu vim em 82 para o Brasil para trabalhar numa fazenda de uns suíços e alemães. Me deu saudade da Suíça. Aí eu comecei lá já a produzir uns queijos, uns tentativos, para mudar o sabor um pouco. Aí eu saí de lá da fazenda e vim morar aqui, na própria terra. Aí eu pensei, eu tenho que fazer um produto com valor elevado. Aí falei, agora eu vou fazer esses queijos. O queijo é produzido com leite aqui da própria fazenda. O Stefan investiu nas vacas pardo-suíças. Elas produzem aproximadamente 10 litros por dia. Como apresentam alto teor de sólidos, tem uma relação de quantidade de proteína por gordura, ideal para a produção de lácteos, garantindo maior quantidade e qualidade dos derivados. Minhas vacas eu criei pardo suíço, porque o pardo tem mais sólidos. E com mais sólidos, o litro de leite rende mais queijo. Em média, são produzidos 10 litros de leite por dia. A fábrica é toda adequada para produzir os queijos tipo brie e raclette, que são vendidos para supermercados, restaurantes e alguns compradores particulares. Os preços variam entre R$ 85 e R$ 120 o quilo. Nós produzimos mais ou menos 500 quilos por mês. Nós vendemos para loja gourmet em Brasília, Goiânia, Anápolis e para restaurantes. Segundo a associação do setor, o consumo de queijo em 2019 foi de 1.120.000 toneladas, o que revela grande potencial de crescimento. Um ambiente climatizado e máquina de massagem. Uma fazenda em Minas Gerais é exemplo de bons cuidados aos animais. Parece até um spa. E o tratamento VIP garante aumento na produção das vacas leiteiras. O gado é holandês, mas esta fazenda aqui fica bem longe da Europa, mais precisamente a 22 quilômetros de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O segredo da alta produtividade vem do manejo dos animais desde o nascimento até a fase de lactação. Logo após o desmame, os bezerros recebem toda a atenção dos funcionários, que trazem o leite na temperatura ideal para eles 2 vezes ao dia. Quando chega a fase de lactação, as fêmeas vêm para este local aqui, onde permanecem praticamente 24 horas por dia. O lugar é tipo um spa para bovinos, com direito a ambiente climatizado e até coçador automático. Além da temperatura amena, umidificadores também mantêm o clima agradável nos períodos de seca. Até mesmo no momento da ordenha, o tratamento é VIP. Pelo caminho, cobertura para conter os raios solares e piso emborrachado para evitar qualquer acidente. Aqui, cada vaca produz em média 30 litros de leite por dia, o dobro de uma fêmea da mesma raça criada sem todo esse paparico. E o Terra Viva DBO na TV de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite. Use máscara, se cuide e até a próxima.